Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas, e eu trago para você lições de livros, lições dos livros que eu leio, são leituras comentadas que eu faço, lembrando que o PiscineCast não é resumo de livro e não impede você de fazer a leitura, eu comento com base no que eu leio aqui e complemento a sua leitura. O tema do nosso PiscineCast de hoje, lições de um arqueiro para uma vida melhor. Lições do livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Estou mostrando aqui no vídeo para quem está vendo por vídeo comigo. Tá? Autor Eugene Ehigel. Falaremos de lições para como que o Zen vai ajudar você a ter uma vida melhor. Como que o que tem a ver um arqueiro? Né? Como assim, professor Piscine, um arqueiro? Como que isso vai me ajudar a ter uma vida melhor? O que isso tem a ver? Eu vou explicar para você como que vai ajudar você a conhecer a si mesmo, ter um maior contato com essa doutrina do Zen, budismo, e como isso pode ser importante para a sua vida. Lembrando, você que já está aqui no YouTube, já clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal, isso é importante. Vocês que nos acompanham pelas plataformas Apple, Google, Spotify, lembra, compartilha, manda no grupo da família, dos amigos, da faculdade, ajude mais pessoas a chegarem ao PiscineCast. E você que está no Spotify, 5 estrelas, e no Apple também. É rapidinho, vai lá embaixo, no Apple dá 5 estrelas, no Spotify é lá em cima. 5 estrelinhas, você ajuda o nosso podcast a chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Lembrando também, o link para adquirir este livro pela Amazon está disponível embaixo do vídeo ou na descrição do podcast. Você comprando por um dos nossos links, você não paga nada mais por isso e ajuda a manter o nosso projeto aqui. Eu ganho uma pequena comissão quando você compra esses livros. Muito obrigado quando você usa um dos nossos links. É o seguinte, esse livro aqui é interessante, eu comprei ele. Tem livros que eu compro assim, não sei por que eu compro. Eu me interesso pelas doutrinas religiosas, apesar de católico, eu me interesso pelas outras doutrinas também. E eu me interesso muito pelo Zen. E eu não sei porque eu vi esse livro, eu comprei até pela Amazon, e eu comprei ele um livrinho bem fininho, quem está aqui no vídeo comigo está vendo, ele deve ter quantas páginas? 104 páginas, numa escrita bem espaçada, ela é bem espaçada, então assim, é uma leitura simples. Aparentemente simples, né? E ele fala sobre um ocidental que tem contato com a arte da arquearia japonesa e como que essa arquearia dos arqueiros levaria ao encontro da iluminação, que tem a ver com o Zen budismo. E como isso tem a ver com ter uma vida melhor, conhecer a si mesmo, e como isso mudou esse autor. O autor do livro é o Eugene Ehigel, que foi um filósofo alemão que ensinou filosofia na Universidade Imperial de Tohoku, em Sendai, Japão, de 24 a 29. E introduziu o Zen em grande parte da Europa através dos seus escritos. Ou seja, nós temos um ocidental falando do Zen budismo. Esse livro aqui tem uma introdução. Ela tem um prefácio feita pela Monja Coen. A Monja Coen tá na moda aí, né? Então todo mundo acompanha bastante ela. E na época que eu comprei, ela não era... Pelo menos eu não acompanhava tanto, né? Depois que eu fui ver, esses dias eu peguei o livro e falei, nossa, cara, isso aqui não é aquela monja que tá em tudo quanto é lugar? Então tá aqui. É importante deixar claro o seguinte. Nós tratamos aqui no PiscineCast, às vezes quando nós entramos em temas mais religiosos, nós tratamos muito com o cristianismo aqui. E é importante ter essa diferenciação de uma doutrina para outra. Eu tenho aqui um texto que é do blog Daisen, que é uma comunidade zen budista. Ele diz o seguinte: qual que é a diferença entre a salvação cristã e a iluminação budista? Ele coloca aqui: o objetivo no cristianismo tradicional não é a extinção do ego. Isso é importante, ou seja, não é eu acabar com o meu eu inferior, pode-se dizer assim, mas é através da imitação de Cristo, de seguir Cristo e da salvação por Cristo. Lógico que não cometendo os pecados. A iluminação budista é a extinção do eu individual, a descoberta da nossa verdadeira natureza, ou seja, um eu primordial. Não há uma divindade envolvida nisso.
nem mandamentos, nem pecados, nem salvadores, nem castigos divinos, nem prêmios divinos. É só você chegar à iluminação pura e plena, extinguindo aí o que seria o seu eu inferior, o seu ego, né? Esse ego, esse eu que é o do seu dia a dia, que na verdade não é você. Lógico que eu estou simplificando bastante aqui a teoria do Zen, a filosofia Zen, mas é importante deixar isso aqui claro. Por quê? Porque nós vamos entrar em alguns conceitos que para algumas pessoas podem parecer meio diferentes, mas que você pode aplicar de uma maneira, mesmo que você fale, poxa, professor, eu sou católico, eu sou testemunho de Jeová, eu sou islâmico, eu sou muçulmano, são doutrinas diferentes, mas que ajudam você a conhecer a si mesmo através dessas lições desse livro. Então eu recomendo esse livro, tá? Recomendo esse livro. Ele não é, apesar de curto, ele não é um livro muito simples. Vocês vão ver até pelas citações que eu retirei dele aqui, que são citações bem profundas e bem interessantes para um livro que você às vezes fala, cara, como? Como que um livro desse tem uma reflexão dessa? E que vale a pena. Tranquilo? Deixamos claro a diferenciação do Zen budismo para outras coisas, inclusive até para quem é ateu. Às vezes tem muita gente que é ateu, nos segue aqui. Uma coisa que eu sempre falo, pegue das religiões os conceitos morais, que são muito bons, dentro das religiões tradicionais, catolicismo, protestantismo, o islamismo. Dentro do Zen você pode encontrar filosofias para conhecer a si mesmo, eliminar o seu ego, buscar através de si mesmo, através da meditação, você encontrar a si mesmo, o seu eu superior. Então cada religião tem uma lição que você pode extrair, mesmo que você não acredite em nada. E quem é aí espiritualista, não acredita em tudo, isso aqui também vai ser bom. Tá? Vamos lá então. Primeira frase aqui, né? Primeira citação do livro. Então, uma coisa também antes de entrar nas citações. O que é o arqueiro? O arqueiro mesmo, aquele cara que do arco e flecha, tá? Pra quem não sabe o que é esse arqueiro zen. Né? O arqueiro japonês, o arco deles é maior, assim, é um arcão bem grandão e eles têm um posicionamento diferente. Inclusive, um dia procurem vídeos no YouTube sobre a arquearia japonesa. É bem interessante. Depois que eu li esse livro, eu procurei, é muito interessante, é bem diferente. Hoje em dia eles fazem apresentações, né, dessa tradição da arquearia que é muito interessante, vale a pena. Mas é o arqueiro mesmo, arco e flecha, tá? Então, o que ele coloca aqui, olha. Esse autor, o que ele foi fazer? Ele foi aprender a arquearia lá no Japão. E esse professor, que era um professor que dava aula de arquearia, ele não dava só aula. Então você tinha uma série de fundamentos que deveriam ser executados para que ele se transformasse no arqueiro zen, que era a proposta do professor. Tanto que esse professor, ao longo do livro, ele vai me parecer muito o Sr. Miyagi, do Karate Kid, sabe aquela coisa? Fazendo coisas meio sem sentido, pinta cerca, encera o carro, aí depois o Daniel LaRusso, por que eu fico fazendo isso? Aí que ele explica o porquê. É muito interessante esse método pedagógico utilizado, porque através dele, inclusive o próprio autor em alguns momentos, ele vai se sentir frustrado diante de não conseguir o objetivo dele, que é atirar o arco e a flecha. E o professor vai conduzindo ele. Então é mais do que uma simples ação, é mais do que um simples esporte ou uma atividade. Está envolvido uma filosofia dentro da ação. Isso que eu acho interessante. Então olha só, começando aqui. A meta do arqueiro não é apenas atingir o alvo. A espada não é empunhada para derrotar o adversário. O dançarino não dança unicamente com a finalidade de executar movimentos harmoniosos. O que eles pretendem, antes de tudo, é harmonizar o consciente com o inconsciente. Aqui nós entramos numa seara psicológica. Harmonizar o consciente com o inconsciente. Se a gente entender que o seu inconsciente muitas vezes são águas tão profundas que você não tem acesso, uma atividade como essa pode ser uma atividade de meditação. Uma dança, como ele coloca aqui, não é só para executar movimentos harmoniosos. É para que você consiga ter uma congruência entre o seu consciente e o seu inconsciente. Você tenha atenção plena naquele momento. Daquilo que está sendo executado. Naquela atividade que você está executando naquele exato momento.
harmonizar através da ação física. Muitas vezes as pessoas pensam que a meditação é só ficar parado, aí você fica em posição de lótus, né? Aquela meditação indiana, posição de lótus, aquela coisa. Não é isso, né? Não é só isso. Uma atividade pode ser uma forma de meditação. Uma atividade concentrada, uma atividade focalizada. Ela pode ser uma forma de meditação. Ela pode ser uma forma de conhecer a si mesmo. Esportistas de alto nível conseguem chegar nisso. Esportistas de alto nível, que eu quero dizer, não estou dizendo só os esportistas que são primeiro, que têm medalhas, etc. Não, são aqueles que treinam e executam e chegam à maestria dos movimentos quando eles param de se preocupar com o mundo exterior e passam a se preocupar apenas com as suas ações. A escrita pode ser uma forma de meditação. O seu trabalho pode ser uma forma de meditação. Quantas pessoas não chegam num hobby que gostam? Cuidar de uma planta, fazer um crochê, mexer com madeira. Eles se entregam ali completamente. Naquele momento, eles estão não só no modo focado, no flow, né, partindo daquela teoria do Mihail, o nome dele é muito complicado, né, mas a teoria do flow, daquele livro, que eu inclusive vou trazer no Piscinecast, não é só estar 100% concentrado. É você estar ali num processo de autoconhecimento, alinhando consciente com inconsciente. O que eu quero dizer com esse consciente e inconsciente? Se a gente partir de um preceito psicológico, mas no sentido de que o inconsciente seriam aqueles desejos que você não deixa aflorar, mas que estão ali trabalhando internamente em você, ou seja, te jogando de um lado para o outro sem que você perceba, sem que você tome consciência. A partir de quando você começa a executar uma atividade como essa, seja uma arquearia, seja uma espada, seja uma dança, seja uma arte de maneira geral, você começa a tomar consciência do agora, do momento presente, e começa a alinhar consciente e inconsciente. Você começa a reconhecer os seus desejos, você começa a reconhecer as suas falhas. Entendeu? Tem um filme interessante sobre isso, tá? Tem um filme interessante sobre isso. Me esqueci o nome do filme, vou lembrar daqui a pouquinho. Que é de um atleta. É um filme filme norte-americano. O Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Esse filme fala bastante disso aqui. Tá? Poder Além da Vida. Vale a pena. Peaceful Warrior. Tem até o Nick Nolte, eu tô vendo aqui. Um dos atores, faz muito bem até o papel. Vale a pena. Poder Além da Vida fala um pouquinho sobre isso aqui. Seguindo aqui, olha o que ele diz. No tiro com arco, o arqueiro e o alvo deixam de ser entidades opostas, mas uma única e mesma realidade. Olha que coisa... Cara, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei... Pô, né, cara, é exatamente isso. Atividades antagônicas que você executa, você se torna uma coisa só. A sua arte também é você. Aquilo que você executa também é você. O seu trabalho, quando bem executado, ele é você também. Às vezes você fala, pô, eu tô criando uma mesa de madeira, trabalho de um artesão. É ele ali, sendo executado. Parte dele. Parte da vida dele, parte do que está na mente dele está sendo executado ali. Um quadro, quando é pintado, é a própria pessoa. Ainda que ela reproduza alguma coisa, tem parte dela ali sendo executada. E o alvo e o arqueiro são um só por quê? Porque uma vez que o arqueiro entende que o alvo é a extensão dele, ele para de querer tentar acertar o alvo. Vou falar isso aqui com muita calma, para não ficar confuso, e eu não quero que o Piscinecast se transforme num podcast confuso. O que eu quero dizer com você para de tentar acertar o alvo? Porque você percebe que se o alvo é você mesmo, você vai procurar se alinhar com o alvo. A sua flecha, o seu objetivo. Entendendo que a sua flecha seria seu objetivo, a sua meta, o alvo... O alvo que você quer atingir é o seu objetivo, a sua meta, e a flecha que você lança é a sua ação. Uma vez que você entende isso, você compreende que o objetivo que você quer completar na sua vida, ele já faz parte de você quando ele é consciente.
quando ele é consciente. Se você define um objetivo para sua vida, quero emagrecer. Se você definiu com consciência, você já emagreceu. Preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando daquelas teorias de que você atrai aquilo que você deseja, ou finge até conseguir. Eu não estou falando nisso, tá? Com todo respeito quem acredita, não estou falando disso. Eu estou falando de que uma vez que você tem um objetivo bem definido, você só precisa percorrer o caminho para que você chegue até ele. É lógico, aqui eu estou deturpando um pouco a ideia do Zen, que é você eliminar o ego para atingir desejos do próprio ego. Mas eu acredito que muitos dos desejos que você atinge na sua vida, eles ajudam você, se você for consciente, a reconhecer a si mesmo. Inclusive objetivos que você alcança em sua vida, que você vai falar, cara, não era o que eu queria. Não era o que eu queria. Me volta aquela música do Raul, Ouro de Tolos, né? Que ele fala, eu devia estar contente por ter um emprego. Eu devia estar contente por ter um emprego. Eu devia estar contente por ter atingido esse objetivo. E uma pessoa que ela vai se tornando consciente, e é importante a gente pensar na caminhada da vida, dentro dessa proposta do Zen, de eliminar o ego, onde cada ação da sua vida vai mostrando para você o que você é e o que você não é. O que ajuda você a se iluminar, partindo dessa filosofia, ou não. E às vezes conquistar algumas coisas na sua vida pode mostrar para você que aquilo não era o que você queria. É duro, né? E volta mais uma vez a música do Raul. Eu devia estar contente por ter um emprego. Entendeu? Mas ele confessa bestalhado que ele está decepcionado. É o que ele fala na música. Né? Confessa que está decepcionado. Por quê? Porque aquilo não era o que ele queria. Quantas pessoas não têm objetivos, desejos, sonhos e que se concretizam e não é o que queria? Quantos vamos partir para o mundo dos artistas, né? Artistas, entre aspas, né? Das pessoas famosas. Quantos não relatam depressão, tristeza, solidão? Porque não era aquilo. Elas lutaram por aquilo, mas não era aquilo. Não houve um alinhamento do arqueiro com o alvo. Um objetivo que não completa você é uma entidade oposta. Olha que coisa, né? Para se pensar, é uma entidade oposta. Aquilo que completa você, aí é uma única realidade, que é o objetivo do arqueiro. Ele não vê o alvo como algo a ser destruído, ele faz parte dele. Ele admira o alvo. Ele observa o alvo, ele quer atingir o alvo porque ele reconhece o alvo como parte dele. Assim são os nossos objetivos. Eles precisam completar a nossa vida ou não. Eu sei que alguns de vocês ouvindo isso agora vão falar, mas como que eu vou saber? Só vivendo. Como que eu vou saber que o objetivo que eu determinei na minha vida vai me frustrar ou vai me deixar feliz? Só vivendo. Só vivendo. Não tem jeito. Chegando lá e compreendendo. Talvez uma pessoa com uma maior percepção, uma maior maturidade, conseguiria observar e falar, cara, esse caminho não é o caminho. Esse não é um caminho bom. Eu já consigo observar aqui que esse não é um caminho bom. E ele já muda. E ele já chega numa iluminação, vamos dizer assim, para sair fora dessa corrida. Corrida de objetivos de vida que eu quero dizer. Então veja só, ele coloca aqui, o Zen é consciência cotidiana. Essa consciência cotidiana não é outra coisa senão dormir quando se tem sono e comer quando se tem fome. O Zen é viver no agora. Lembramos aqui do Psinecast, o poder do agora. Vale a pena, porque tem muito a ver com esse livro e até por isso que eu estou trazendo ele aqui. Viver no agora. Dormir quando se tem sono. Quem dorme quando tem sono? As pessoas hoje vivem, ou elas dormem porque elas têm que dormir. Eu tenho que dormir 8 porque eu tenho que acordar 5. Ou elas dormem o tempo inteiro porque elas não dormem direito à noite. Elas têm sono, mas elas não querem dormir porque elas não querem acordar no dia seguinte para ter que viver tudo de novo, trabalho, toda aquela coisa. Come, não quando tem fome, mas por ansiedade, porque queria estar fazendo outra coisa. E a ansiedade de estar comendo o tempo inteiro, por não estar executando uma atividade, faz ela ficar comendo. E quando tem fome,
deixa de comer porque está num processo de emagrecimento. Então, nós estamos o tempo inteiro não vivendo o momento presente. Não dormimos quando temos sono e não comemos quando temos fome. E ficamos assim. Essa consciência cotidiana que ele fala aqui, que o Zen é consciência cotidiana, ela se perde. Você não se encontra mais nela. Você não consegue encontrar no seu dia a dia você mesmo. Você fica perdido, porque a sua cabeça está em outro lugar, em outro plano, em outro momento, em outro tempo. Ou você está no futuro pensando que eu vou fazer isso, vou acontecer isso, ou você está no passado remoendo, nossa, aconteceu isso, e você não está vivendo o presente. Lembrando que tudo que eu falo para vocês, eu falo para mim mesmo também, tá? Né? Voltando aqui ao que disse, né? O arco e o arqueiro deixam de ser entidades opostas, mas uma única mesma realidade. Eu acredito que muitas vezes esse Piscinecast eu tô falando mais é pra mim do que pra vocês. Acaba sendo mais pra mim do que pra vocês. Então, aprender a ter essa consciência cotidiana é um hábito que você constrói. Inclusive, isso é construído aqui através da narrativa do livro. Né? Você ter... A proposta do professor para o aluno é que a arquearia é vivência. Vivência, né? Voltamos mais uma vez aqui. Eu estou dando um exemplo bem bobinho, mas acho que faz mais parte de todos compreenderem do próprio Karate Kid. O que o Daniel começou a viver com o Sr. Miyagi? Ele começou a viver ali. Ele viveu o Karate. Ele viveu aquela arte marcial. Para começar a ter a consciência, começar, através dos erros dele, daquilo de querer pegar o carro, de querer mostrar como que ele era forte, ou coisa daquilo, aprender com os seus próprios erros. Através da sua vivência, o Sr. Miyagi foi carregando, mostrando para ele o que era correto, o que era errado, o que poderia tornar ele uma pessoa melhor ou não. A mesma coisa nós temos aqui. Tomar essa consciência e começar a viver o presente. O que você quer fazer nesse exato momento? O que você está pensando nesse exato momento? Você está presente nesse exato momento? Tem consciência de que você está nesse exato momento agora? Ou talvez, inclusive, me escutando, mas pensando em outra coisa ao mesmo tempo? Porque a gente faz isso. Né? A gente faz isso. A gente só quer o barulho, às vezes, do áudio para poder ficar nossa mente trabalhando em outra coisa também. E nunca para. E nunca tem a consciência do momento presente, a consciência cotidiana. Seguindo aqui, ele fala: o homem é definido como um ser pensante, mas suas grandes obras realizam quando não pensa e não calcula. Nesse estágio, o homem pensa sem pensar. Eu adoro essas frases zen. Pensa sem pensar. Né? Pensa sem pensar. Dorme quando tem sono. Mas é o excesso de pensamento que é o problema. O estágio de pensar sem pensar. O estágio de pensar sem pensar é quando você tem uma consciência tão plena do presente que você pensa sem ter a consciência, sem ter consciência do seu pensamento. Você pensa executando. Você está consciente no presente. Então, se você está produzindo uma arte, igual, vamos lá, você trabalha com madeira, você está na madeira trabalhando. A sua mente está ali na madeira trabalhando. Então, se eu cortar o ângulo aqui e tal. Você não está em outro pensando em outra coisa. Tem que pagar conta, tem que ir para outro lugar. Nossa, acho que essa cadeira não vai prestar. Você não está fazendo isso. Você está só executando. Pensando e executando. A mesma ideia do arqueiro. Então ele puxa sua flecha. Ele está tão concentrado. Quando ele solta, ele está concentrado na flecha. Ele não está pensando em outra coisa. Não há outra mentalidade. Não há outra consciência. Isso me faz lembrar nesse filme O Poder Além da Vida, em um momento em que o mentor, né, do jovem fala, olha, você está errando os seus movimentos porque ele é um atleta. Você está errando os seus movimentos porque você está pensando. Você está errando os seus movimentos porque você está pensando. Se você quer ter maestria nos seus movimentos, né, que ele faz, acho que é aquele negócio de arco, sabe aquele atleta de arco que fica, não, argola, aquele negócio de argola lá, esqueci o nome até uma falta de respeito com quem faz esse tipo de atividade física, me fugiu o nome, atletismo, não é atletismo, o exercício com as argolas, ele faz esse exercício, ele fala, você tem que parar de pensar
E o excesso de pensamento, muitas vezes eles travam as pessoas. Inclusive eu estava até conversando com a minha esposa ontem, eu estava pensando se eu continuo com o negócio, eu não continuo com o negócio. Até cheguei para ela e falei, não, meu problema é que eu penso demais. Eu já sei disso. Eu já sei, pessoalmente, para mim. Eu penso demais. Então, muitas vezes eu tô evitando pensar demais e só executando. Porque senão eu fico pensando e a coisa não vai. Entendeu? Pensando e a coisa não anda. A coisa não prossegue. Então, é aprender a executar sem pensar demais. Pensar sem pensar. Entende? Fica com essa frase na cabeça. Pensar sem pensar. Fica pensando no pensar sem pensar. Mas o que eu quero dizer? Fica com isso para você começar a extrair daí alguma verdade. Isso é um método até pedagógico, tá? Um método de aprendizado. Você ficar com uma ideia na mente até que ela comece a florescer em outras ideias. Para você compreender isso aqui. Porque às vezes eu conversando com você, eu faço uma leitura comentada. O que é um erro. Para um livro é um erro. Mas é o que eu gosto de fazer. Como eu disse para vocês, talvez isso seja mais para mim do que para vocês. Mas eu agradeço quem me escuta aqui. Muito obrigado. Mas o ideal é você, através da sua leitura e através da sua autoconsciência, chegar às suas próprias conclusões. Aqui eu estou comentando algo com você, tentando enriquecer de alguma forma a sua leitura. Espero que não atrapalhando. Ele continua. Quanto mais intensa a concentração na respiração, mais rapidamente desaparecem os estímulos exteriores, pois eles se confundem com vagos murmúrios que prestamos cada vez menos atenção, até que deixem de nos perturbar, como o ruído das ondas quebrando-se na praia. Concentração na respiração. Então, um dos métodos do professor é se concentre na sua respiração. Porque quando você se concentra na sua respiração, todo o seu barulho mental e todo o ruído externo, ele começa a fazer parte do fundo. Como ele vai dizendo aqui, ó. Eles vão sumindo até que se transformam em ruído das ondas quebrando-se na praia. Só. Entendeu? Você já não percebe. Porque você está tão concentrado na sua respiração, e se concentrar na sua respiração começa você a ter consciência de si mesmo. Consciência do seu corpo. Não sei se você já fez prática de se concentrar em respiração, é muito interessante. É muito interessante quando você faz uma prática dessa, porque você começa a tomar consciência do seu corpo. É uma forma de tomar consciência do seu corpo. E você começa a ouvir ruídos internos, externos, e você começa a perceber como a sua mente trabalha e como ela vai criando elementos para você não deixar de pensar, né? Isso até faz parte da filosofia Zen. A sua mente ela não vai querer que você pare de pensar, porque pensar é a forma de deixar você preso. Mais uma vez, Psinecast Poder do Agora fala sobre isso. Vale a pena, inclusive, até ler o livro. Mas é justamente isso, a sua mente ela não quer deixar que você pare de pensar, porque essa é a forma que ela controla você. É o que diz o autor do Poder do Agora. E que tem muito a ver com essa ideia aqui. Se concentrar na sua respiração. O problema é que você tem que ter prática para chegar a esse nível de concentração e deixar que o tempo faça a sua parte. Tem muitas pessoas que falam, não consigo meditar, não consigo me concentrar em mim mesmo ou parar de pensar. Porque o cara quer que seja instantâneo. Às vezes, numa meditação de 30 minutos, você ainda não consegue ter uma concentração mesmo. Sua cabeça fica divagando o tempo inteiro. Ela não quer perder o controle. Ela fica. Meia hora, você tem que ficar muito tempo. Bastante tempo para você começar a experimentar alguma sensação de se desprender dos seus pensamentos. Alguma sensação. Então, esse é um exercício bom, se concentrar na respiração. Tem pessoas que não têm... Que é um nível de testar sua paciência, ver se você é capaz de fazer isso. Tem pessoas que não conseguem. O cara fala, não, você sai fora, isso aí, eu tô fora. Não, tem tempo pra fazer isso, não adianta nada. Olha o que ele diz aqui. A mão que guia o pincel, no exato momento que o espírito começa a elaborar as formas, já encontrou, juntamente com esse, a ideia que pretende realizar.
O aluno, por causa disso, não sabe se o autor da obra é a mão ou o espírito. Mas para que isso possa ocorrer, quer dizer, para que o trabalho se espiritualize, se faz necessária a concentração de todas as energias físicas e psíquicas, tal como na arte dos arqueiros. Aqui ele dá um exemplo da arte realizada pelos pintores que pintam aquelas letras japonesas. Isso vai se estender para todo tipo de arte. Olha, isso aqui é uma frase muito interessante que ele coloca. Para que o trabalho se espiritualize. Vou até dar um negrito aqui. Para que o trabalho se espiritualize. Espiritualizar o seu trabalho. Espiritualizar o seu trabalho. Não ser uma forma simplesmente mecânica alienada, sabe? Para se transformar naquele filme dos tempos modernos do Charlie Chaplin, que ele entra dentro da máquina e sai até meio doido de lá. Não é nesse sentido. É você fazer parte da sua arte, do seu trabalho, de maneira tão intensa e concentrada que você já não sabe se aquela arte está sendo executada por você ou por um ser maior que você, espiritualmente dizendo, ou para o seu ser, para o seu eu superior, na filosofia do Zen, né? Ou se fosse, por exemplo, na filosofia cristã, se é você ou se é Deus agindo através de você, se é o Espírito Santo agindo através de você. Entendeu? Me volta sempre aquele quadro do Santo Agostinho, onde ele está escrevendo as suas obras e tem uma iluminação vindo na mente dele, ele está chorando por receber aquela iluminação e ele está escrevendo. Assim, ele está recebendo a iluminação. Então, pelo cristianismo, nós temos a iluminação que vem de Deus. No Zen é você eliminar, você conseguir iluminação através da eliminação do seu ego. É importante deixar isso claro. Mas eu acho que a ação mais importante é chegar nesse trabalho espiritualizado. Para quem faz algum tipo de arte, talvez você fale, professor, eu trabalho na empresa, eu só ganho meu dinheiro lá, não me preocupo com isso. Mas talvez você tenha um hobby, talvez você tenha uma atividade, talvez tenha um momento que você goste na sua vida, por exemplo, de passar com a sua família. Você pode espiritualizar aquele momento estando 100% presente naquele momento. Você pode espiritualizar um hobby que você tem de cuidar de uma planta, de trabalhar com madeira, de fazer um crochê e transformar aquilo num trabalho espiritualizado, onde você se reenergiza. Eu não estou falando que você tem que se espiritualizar igual algumas pessoas dizem. Não, você tem que amar o seu trabalho. Aí você trabalha numa grande corporação, que os caras estão sugando a sua alma, não estão muitas vezes nem aí para você. E aí eles falam, não, você tem que amar o seu trabalho. Não é isso que eu estou querendo dizer. Você tem que ganhar o seu pão. Você tem que trabalhar ali, entendeu? Se você tiver sorte, eu sempre digo isso, e é uma questão de sorte de trabalhar com o que você gosta, seja muito grato. Gosta de verdade. Gosta de verdade, que eu quero dizer. Ótimo. Eu tenho o prazer de trabalhar na educação, que é uma coisa que eu gosto, mas tem coisas que eu não gosto. Entendeu? Que eu, deixo passar porque tem mais coisas que eu gosto, que eu aceito mais, que é dar as minhas aulas. Mas uma forma de você se espiritualizar é fazendo isso. Tá? Não confunda as coisas que eu quero dizer aqui. Tá? Eu não quero dizer para você se forçar a gostar de um trabalho que muitas vezes você está ali só para pegar sua grana para sobrevivência. Mas você pode ter uma atividade que pode se espiritualizar. E é onde você se reenergiza. Muitas pessoas fazem isso. Você escreve um poema nos seus fins de semana, você toca um instrumento, você fica com a sua família, igual eu disse. Tem gente que gosta de cozinhar para a família. E naquele momento você espiritualiza o seu trabalho. As pessoas falam, cara, o que você fez hoje aqui? Tá uma delícia. Fez um macarrão simples ali, tá uma delícia. Por quê? Porque você se entregou. Né? Volta a lembrar daquela propaganda, lembra da propaganda do Sazon? O que você colocou? O amor. Era só daquele Sazon. Enfim, não coloque Sazon. Não é isso. Mas esse amor pode ser o amor em executar a sua atividade. Pode ser uma fotografia que você tira, uma arte que você faz. Entende? Uma arte que você faz. E pode ser um meio de se reenergizar. Se você pega, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, ele era um funcionário público. O trabalho dele que era o ganha-pão. Mas onde que ele estava? Onde era um trabalho espiritualizado dele? Através das suas poesias e das suas crônicas. Inclusive tem que trazer no Piscinecast. Eu tenho uma coleção aqui do Drummond. É isso que você tem que buscar. Entendeu? Buscar isso. Buscar esse trabalho espiritualizado.
para que você que você produza algo que saia de você, essa arte que você cria, que você olha e você fala, caramba, né? Que tem pessoas assim, com humildade, não uma pessoa fala, cara, eu fiz isso mesmo, né? Isso foi uma criação minha, isso aqui, nossa, né? Olha, eu gostei, entende? Porque tem essa entrega completa. Seguindo aqui, ele diz, até onde o discípulo chegará é coisa que não preocupa o mestre. Ele apenas lhe ensina o caminho, deixando-o percorrendo por si mesmo, sem a companhia de ninguém, a fim de que o aluno supere a prova da solidão. O mestre se separa dele, exortando-o cordialmente a prosseguir mais longe do que ele e a se elevar acima dos ombros do mestre. Esse é o trabalho do mestre Zen. É um trabalho de educação, é um trabalho de professor. Eu gostei, eu acho que eu selecionei isso aqui porque eu sou professor, né? Selecionei isso e eu acredito muito nisso. Eu acho que o mestre, ele leva o aluno até um certo nível, mas o aluno não tem que depender do mestre, entendeu? Ele tem que ser capaz de seguir, ele tem que ser capaz de ir embora, ele tem que ser capaz de pensar por si mesmo, ele tem que ser capaz de chegar e estar acima do mestre. Em qualquer arte que seja executada, seja um professor de música, um professor do ensino regular, um professor de faculdade, um orientador, seja o que for, né? O aluno, ele tem que se emancipar, ele não tem que depender do professor, ele não tem que depender do mestre, ele tem que se emancipar e estar além disso. Aí é um trabalho bem feito. Aí é um trabalho bem feito. A partir do momento em que o mestre consegue fazer isso, em que o aluno supere a prova da solidão, eu vejo isso muito nos estudos, sabia? Muitas pessoas, lógico, eu ajudo todo mundo, mas muitas pessoas entram em contato comigo me perguntando coisas que elas já têm a resposta. Eu não canso de responder para a pessoa, o que você acha melhor? A pessoa me fala isso, eu falo, eu também gosto. Ela, professor, muito obrigado. Ele mesmo deu a resposta. Entendeu? Ele mesmo deu a resposta. Superar a solidão, que é uma coisa difícil. O medo, o que a solidão ele quer dizer aqui? Muitas vezes quando você está sozinho executando uma atividade, uma arte, um trabalho, você fica em dúvida se aquilo deve ser feito daquele jeito mesmo. Será que eu faço desse jeito? Putz, será que isso aqui está certo? Eu mesmo voltando agora no meu mestrado, que inclusive terminei, falarei mais a respeito mais no Piscinecast futuro, se eu terminei agora. Muitas vezes eu peguei em momentos eu mandando e-mail para minha orientadora, que foi muito cordial comigo, muito bacana, me orientou de verdade, aprendi demais. Eu perguntando coisas bobas, mas assim, por medo. Por medo. Professora, o que o senhor acha disso aqui e tal? Leandro, não, pode fazer assim. Às vezes ela chegava e falava, é isso mesmo que você fez. Tal. Eu mandava escrito, professor, eu tô em dúvida com isso aqui. É isso mesmo que você fez. Tal. A maioria das vezes, poucas vezes ela falou, não, Leandro, vai por esse lado. Mas na maioria é isso mesmo que você fez. Eu só precisava de uma aprovação. Olha que coisa. A gente poderia até entrar numa questão psicológica, né, da aprovação aqui. Superar a solidão. Consciência daquilo que você faz. Mas você só pode fazer isso quando você chega num nível de aprendizado. Lógico, aqui eu estou dando um exemplo para você, mas o aluno ele vai percorrendo. Talvez alguém escutando isso fale, professor, então tem que ser assim, né? Tem que parar de perguntar. Não, você tem que primeiro ter consciência do nível que você está. Uma pessoa que está na faixa branca, vou dar um exemplo aqui de artes marciais. Um cara que está na faixa branca, ele tem dúvidas. Ele só vai se emancipar na faixa preta, onde ele vai ser apto a trabalhar em si mesmo, apto a continuar treinando a partir de si mesmo em tudo que ele aprendeu. O seu diploma não diz para você que você não vai estudar mais. Não, tá aqui seu diploma, você não precisa estudar mais. Não, ele só fala, agora você pode estudar por conta própria. Porque você passou por uma série de aulas, por uma série de professores que orientaram você no que é certo, autores, eles te falaram, esses são os autores, aqui estão os métodos, agora a partir daqui você pode ir. Quando você faz um mestrado, o mestrado é para você aprender o quê? Olha, como que você faz uma pesquisa? Quando você termina, fala, agora você já sabe como executar uma pesquisa. Então, se você quiser seguir no doutorado, você vai criar uma tese. Você fez já a sua dissertação, agora você vai fazer a sua tese. Então,
há níveis, entendeu? Eu não tô querendo dizer que o aluno que mal chegou, ele tem que superar a solidão. Não, cara, ele vai caminhando. Até que ele chegue e fale, agora eu entendi. Inclusive, a minha proposta sempre nos meus trabalhos, seja de acompanhamento de alunos, que eu falo para todo mundo, seja no meu método 5, seja em curso, seja o que eu faço, é a emancipação do aluno. Eu não quero que ninguém dependa de mim. Eu não quero que a pessoa fique ali. Não que eu não goste do aluno, mas eu, como professor, eu espero que ele se emancipe. Que ele vá embora por si mesmo. Que ele consiga tomar suas próprias decisões. Que ele consiga compreender a forma de estudar. Que ele entenda o que funciona e o que não funciona. A partir da sua própria consciência. Ele coloca exortando, ou seja, o professor deve exortar cordialmente a prosseguir mais longe do que ele. Exortar cordialmente. Exortar. Tá fora, tá aqui, ó. Tchau. Só que não tchau. É tipo, olha, a partir de agora é com você. Eu já fiz a minha parte. A partir de agora é com você. Um professor deve fazer isso. O problema, hoje em dia, é que nós vivemos na filosofia da grana. Então, na filosofia da grana, um professor que o aluno não depende mais dele, ele deixa de receber. Não é isso? Não é isso? Não é verdade? É o que acontece. E é o erro, né? É o erro. Então, por isso que até encontrar bons professores hoje é importante. Para você começar a trabalhar e realmente ter o seu desenvolvimento. Realmente ter o seu desenvolvimento. Seguindo. O caminho até a meta é incomensurável. Para ele, nada significam semanas, meses ou anos. Olha aí. Se focalizar no agora. Eu mesmo trabalho aqui com vocês em cima de metas porque nós temos um pensamento ocidental, principalmente um pensamento de administração vindo, né, das empresas, né, Fordismo, Taylorismo, onde você tem desempenho, produtividade, todas essas palavras corporativas, e que a gente acredita que tem que ser assim, metas, anos, meses, tal. Mas na filosofia Zen, meta não tem tempo. É incomensurável. Em quanto tempo eu vou ser um arqueiro? Não tem essa. Em quanto tempo eu vou ser um bom aluno? Não tem essa. Primeiro, o que é um bom aluno? Em quanto tempo eu vou dominar a arte de pintar, de pintura a óleo? Não importa. Entendeu? Não importa. E é muito complicado isso que eu estou falando para vocês, no sentido aqui, complicado de você aprender a lidar mentalmente, porque nós estamos trabalhando aqui no Psinecast com a nossa série do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um pensamento ocidental baseado nessas teorias administrativas do tempo, você tem que fazer isso, aquilo, aqui, tal. Eu acredito no seguinte, eu acredito que eu vou seguir o caminho que eu segui. O caminho que eu segui que eu passo para vocês. Eu vim de uma coisa assim, de ficar mensurando. Isso, não, esse mês eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer tanto. Eu fui percebendo e me desprendendo disso com o tempo. Eu acho que as pessoas precisam começar a se desprender disso. Porque é muito difícil chegar para uma pessoa hoje e falar, você não tem que pensar quando você vai passar numa prova. O cara vai falar, cara, mas eu preciso passar num concurso para ontem, eu tô sem trabalho. É difícil para uma pessoa aceitar isso. Ou chegar para uma pessoa e falar, não pense em quanto tempo a sua empresa vai ter sucesso. O cara fala, não, eu preciso para ontem, eu quero ser rico. É difícil. E eu nem quero convencer essa pessoa disso. Eu acho que ela tem que ter a própria experiência. Se ela chegar a uma clareza e falar, eu entendi, beleza. Se ela falar, não, eu consegui o que eu queria e tô feliz, beleza. Entendeu? Beleza. Não sou eu que tenho que dizer para você o que você deve ou não deve fazer. Você deve ter consciência disso. Mas pelo Zen, o caminho da meta é incomensurável. Você não mensura. Você não mensura. Você não pensa. Em quanto tempo eu vou ser tal coisa? Não existe. Você só faz. E você não se preocupa. Você só faz. Você não se preocupa. Olha o que ele diz. Para o ambicioso, que só se importa com tiros certeiros, o alvo não é nada mais do que um simples papel que ele destrói com suas flechas. Eu tô falando, o livro é bom.
É uma frase muito boa. Para o ambicioso que só se importa com tiros certeiros, o alvo não é nada mais que um simples papel que ele só destrói com as suas flechas. Só destrói. Para o ambicioso, pessoas, coisas são a mesma coisa. Ele passa por cima e ele destrói. Passa por cima e destrói. Ele não pensa. Ah, mas você acabou com um relacionamento. Ele não pensa. Aquela pessoa está sofrendo. Ele não pensa. Ele não pensa. Porque para ele, a única coisa que importa é atingir o alvo. Aquilo que ele colocou para si mesmo. Ele e o alvo são opostos. Não são uma única realidade. Ele não está em harmonia com o todo. Ele está em desarmonia. Ele quer só ele. Ele não destruiu esse ego que deseja o tempo inteiro coisas e mais coisas e mais coisas. Ele não destruiu isso. Ele ainda segue desejando, e quem se opor a ele e quem estiver contra ele, ele vai destruir para chegar. Algumas teorias hoje em dia dizem muito isso. A gente está vivendo numa época muito egocêntrica, tem muitas pesquisas, principalmente aquele site Psychology Today, fala muito das pessoas narcisistas. Está até na moda, agora todo mundo é narcisista, mas é uma teoria interessante, onde a pessoa só pensa em si mesma, né? Na época das selfies, né? Selfie, eu mesmo? Só fico tirando foto de mim mesmo, eu sou o mais importante. A pessoa acaba não pensando no todo ou naquilo que ela vai fazer. Ou seja, o trabalho dela não é um trabalho ecológico. Não é um trabalho pensando em gerações futuras, inclusive nela mesma. O que ela puder extrair para sua ambição naquele momento, mesmo que isso destrua ela mesma, vai ser feito. E ela não tá nem aí. Você vai falando, cara, você tá cavando o seu próprio poço. Você vai cair, você não tá vendo? Não tô nem aí. Eu quero. Entendeu? Eu quero. Eu vou fazer, eu quero, e faz. E ele vai destruindo, até destruir a si mesmo. Vocês podem pensar em vários exemplos aí, próximos de vocês, que acontece isso. Seguindo aqui, ele fala: o discípulo só progredirá se desprender de toda intenção e do seu próprio eu. Ele tem que atingir um estágio ao qual se desprenda não só do adversário, mas de si mesmo. Então, para você progredir, de acordo com o Zen, você não tem que ter intenção. No caso aqui do arqueiro, a intenção não é atingir o centro do alvo. Não há essa intenção. Você só lança a flecha e a flecha chega ao centro do alvo. Porque você só executa, você só está preocupado com o momento presente. O que você tem que executar é o momento presente. E aí, ele tem que se desprender, inclusive, do próprio adversário. Ele tem que se desprender do próprio adversário. Para que, a partir disso, ele comece a observar que essas coisas são pormenores. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, teve uma época que eu estava estudando esse negócio de marketing. Eu já até falei para vocês num dos artigos lá do site. E aí, tem muita coisa em marketing que é assim: o que os seus concorrentes estão fazendo? O que os seus concorrentes estão fazendo? Faça, não sei o quê. Eu ficava pensando naquilo e falei, cara, mas eu odeio isso. Eu acho tão bobo. Eu acho tão bobo. O que estão fazendo para você fazer? Eu não gosto disso. Entendeu? Mas tem pessoas que são concentradas nisso. O que o cara tá fazendo? Eu vou fazer? Não. É sempre uma jogada de xadrez. Né? A pessoa tá sempre ou armando alguma coisa ou se protegendo de alguma coisa nas ações dela. E ela não vive, ela não consegue se concentrar no que realmente importa, que é muitas vezes fazer aquilo com plenitude no momento presente. Esqueça seus adversários, esqueça inclusive si mesmo. Talvez tenha coisas de si mesmo, do seu ego, que não seja você. Seja o seu ego desejando. Como que você vai saber disso? Só através da prática do Zen. Da meditação para você encontrar a iluminação. Certo? Hoje nós tivemos aqui um Psinecast bem Zen. Espero que tenha sido Zen. Não ficou confuso, né?
É que eu falo assim, às vezes eu tenho medo de ficar confuso, eu quero que seja simples para vocês, eu quero que vocês compreendam as ideias e quero que vocês leiam esse livro, que o link está embaixo deste vídeo ou deste Psinecast. Você comprando pelos nossos links ajuda a manter aqui o nosso podcast. Muito obrigado, tá? E não tem custo para você. Lembrando também, já clique em gostei, está no YouTube, compartilha, manda no grupo dos amigos, no grupo da família, no grupo do pessoal que pratica meditação, fala, olha esse Psinecast. Pessoal do que está ouvindo no podcast também. Inclusive, lembrando, vocês que estão no do Apple Podcast, vai lá embaixo rapidinho, dá 5 estrelas. Fala lá o que você achou desse Psinecast. Você que está no Spotify, dá 5 estrelas também. Já se inscreve, já assina o feed para receber esses podcasts de primeira mão. Tá? Primeira mão você vai receber. E já vai compartilhando. Lembrando que este Psinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. Você que está estudando para prova, concurso ou faculdade e quer minha ajuda para estudar com mais organização, mais foco e memorização, então acesse método5.com. Você vai descobrir como que eu vou ajudar você a passar em sua prova, concurso ou faculdade com o meu método. É só acessar método 5, o número, tá? Método5.com. É só .com. Acesse e você vai descobrir como vou ajudar você. Agradeço mais uma vez, vocês que me ouviram até o final. Nos vemos numa próxima semana. Um abraço e até mais.